Bom, para quem está nos acompanhando hoje, a nossa missão neste mergulho profundo é explorar um material muito, muito específico. Sim, é um material bem intrigante, né? Exatamente. São as anotações e reflexões daquele documento chamado Capítulo 6, Alimentação. E a ideia aqui não é, de forma alguma, fazer uma leitura de regras dietéticas chatas ou algo do tipo. Até porque isso a gente já vê o tempo todo por aí. Com certeza. A ideia é investigar uma intersecção que pouca gente faz. Tipo assim, como os fundamentos bíblicos sobre a criação dos alimentos se conectam diretamente com a nossa vida espiritual. Que é uma conexão poderosa, diga-se de passagem. Muito. E, mais importante ainda, a gente vai ver como aquele conceito de domínio próprio tem o poder de redefinir completamente as escolhas diárias que fazemos à mesa. Não só na dimensão da fé, né? Mas até na nossa biologia. Isso é o mais impressionante. Nossa, sim. Porque é muito interessante pensar que, na maior parte do tempo, o ato de se alimentar é tratado como uma banalidade absurda, como quem abastece um carro num posto qualquer de beira de estrada. A pessoa simplesmente encosta o carro, enche o tanque com o que estiver mais fácil ali, o mais rápido, e segue viagem. Exato. Mas olha só que loucura se pararmos para refletir. Se alguém compra um carro de altíssima performance, sabe, um veículo super sofisticado, cheio de tecnologia, qual é a primeira coisa que essa pessoa faz? Ela vai ler o manual do fabricante, óbvio. Perfeito. Ninguém em sã consciência pegaria e colocaria um combustível adulterado ou de qualidade duvidosa no motor projetado para excelência. Jamais a pessoa tem um cuidado absurdo com a máquina. Mais complexa do que qualquer motor já inventado na história da humanidade. Existe um, entre aspas, fabricante com instruções absolutamente claras sobre o nosso funcionamento e, mesmo assim, o nosso próprio tanque de combustível é negligenciado todo santo dia. É verdade. E seguindo essa tua lógica do manual e do motor de alta performance, o que a gente percebe ao analisar esses escritos de hoje é a necessidade urgente de uma mudança radical de perspectiva. A proposta do texto é olhar para a comida não apenas como uma mera exigência biológica, sabe, só para manter o coração batendo ali, ou como um combustível nesse sentido mais frio, utilitário da palavra. Como se fosse só jogar carvão na fornalha, né? Isso, exato. A alimentação nesse documento é apresentada como uma ferramenta espiritual. Desde o princípio de tudo, há um propósito divino por trás do que é ingerido. E não é um acidente, né? De jeito nenhum. A alimentação não é tratada como um acidente evolutivo ou, sei lá, um luxo puramente cultural, mas sim como uma via de interação direta com a mente do Criador. Uau! E para compreender a profundidade disso, a gente precisa reconhecer o conceito do Criador duplo, que existe quem projetou a máquina que consome as coisas, existe quem projetou milimetricamente o combustível a ser consumido. Faz todo sentido. E para entender esse manual de verdade, a gente precisa dar um passo atrás e voltar lá para a linha de montagem inicial, sabe? Sim, lá no começo de tudo. Exatamente, para o exato momento em que tanto o consumidor humano quanto o alimento foram pensados. E tem um detalhe sobre a intencionalidade da criação que eu fiquei maravilhada quando li. Qual parte? Porque, em tese, para manter um corpo humano vivo, bastaria uma ração básica, não é? Seria perfeitamente possível existir apenas uma espécie de pílula nutricional, uma pílula cinza, sem gosto, com uma única textura, que fornecesse ali todos os macronutrientes, vitaminas e acabou. Nossa, do ponto de vista puramente pragmático, seria muito mais prático, né? Muito mais. Economizaria tempo, energia, mas a escolha do fabricante foi pela diversidade extrema. Sim, e é fascinante porque o paladar foi desenhado para degustar uma variedade quase infinita de sabores. O olfato foi calibrado para desfrutar de múltiplos aromas, o tato para diferenciar texturas super complexas. Veja a crocância de uma semente até a maciez de uma fruta madura, né? Isso. E a visão para se alegrar com uma paleta de cores vibrantes. Se a gente olhar para os textos clássicos da fonte, como o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículos 29 e 30, a gente vê a entrega deliberada de todas as ervas que dão semente e todas as árvores com frutos. É a dádiva da variedade, literalmente. Exatamente.
O propósito da alimentação, no seu projeto original lá do Éden, carrega essa dupla função. É a fonte inegável de energia vital, claro, mas é de forma inseparável uma fonte de deleite. Olha, vou te falar que isso tira um peso enorme das costas. Saber que o prazer de comer não foi um erro de percurso. Com certeza. Não foi uma falha humana, mas sim uma ideia intencional do próprio Criador. A comida foi projetada para envolver um sentimento de alegria. Tem aquela passagem de Deuteronômio 8, versículo 10, que menciona exatamente isso, a ideia de que as pessoas comerão, ficarão satisfeitas e, a partir dessa satisfação, louvarão pela boa terra. A saciedade está ligada diretamente à gratidão, né? Perfeito. E tem um outro momento que ilustra isso perfeitamente nas nossas fontes, que está em Neemias, capítulo 8, versículo 10. É uma passagem lindíssima, onde o povo recebe a instrução clara de ir para casa, comer o que houver de melhor, beber, repartir com quem não tem e, olha só, não se entristecer. A instrução é literalmente celebrar com comida. Sim, celebrar porque a alegria é a força deles. O banquete é uma ferramenta de comunhão e alegria. Uhum. E sabe, na cultura do Antigo Oriente Próximo, e isso é algo que permeia toda a narrativa bíblica, a mesa nunca era apenas um lugar para repor calorias. Sentar-se à mesa com alguém era estabelecer uma aliança, era compartilhar a vida. A provisão e a celebração caminham de mãos dadas o tempo todo. Uhum. O reconhecimento dos alimentos como algo intrinsecamente bom e que vem do Criador é o alicerce de tudo. Só que tem um porém aí. Lá vem, eu sabia que tinha um porém. É que é exatamente na dimensão do prazer e não na necessidade de sustento que o desequilíbrio costuma se instalar. O deleite, quando ele é descolado do seu propósito original, ele se torna um campo minado. Tá, e aí a gente tem um choque de realidade que precisamos encarar agora. Vamos lá. Se o projeto original era esse banquete interativo, alegre, cheio de propósito e gratidão, em que momento a humanidade transformou a comida num fardo tão grande? Porque hoje, para quem está nos ouvindo e olhando em volta, o que mais vemos é sofrimento associado à alimentação. Infelizmente. São distúrbios, compulsões, doenças metabólicas e uma montanha de culpa toda vez que se senta para comer um pedaço de bolo. Como é que a gente saiu daquela mesa de celebração para um cenário de tanto conflito e ansiedade? Olha, o ponto central, segundo o texto que estamos analisando, é entender que o erro não reside necessariamente no objeto, na comida em si, mas na forma como a gente se relaciona com ela. Como assim? Errar não é sobre o que se faz com um elemento criado, mas como se faz. A comida é criação, é boa, mas o uso dela fora da medida original causa um dano muito profundo. Uma comparação muito útil que o material faz é com o dinheiro e a avareza. Ah, entendi. O dinheiro não carrega um mal em si mesmo, ele é só uma ferramenta de troca. Mas a forma como o coração humano se apega a ele, que é a avareza, leva à ruína. O mesmo mecanismo se aplica à mesa. Nossa, faz todo sentido. A comida deixa de ser sustento para virar outra coisa. Exato. Para muitos, a comida deixou de ser esse sustento e essa celebração pontual que a gente viu para se tornar um ídolo, um refúgio emocional primário. E se a gente juntar as peças históricas que a fonte traz, a gente percebe que não é um problema moderno, né? Não é algo exclusivo da era dos aplicativos de entrega ou da indústria de alimentos ultraprocessados. É algo milenar. Totalmente. Qual foi a primeira grande tentação da humanidade lá no relato do Éden? O foco foi o fruto, a sedução de comer algo que parecia bom aos olhos, mas que quebrava o limite estabelecido. E se a gente avançar milênios na história e olhar para aquele relato de Jesus no deserto após 40 dias de jejum total. A primeira investida não foi sobre poder ou riqueza, né? Não. Foi explorar a fome física. Foi transformar a fome num teste de obediência, sugerindo que pedras fossem transformadas em pães. A mesa, ou a ausência dela, é um campo de batalha espiritual milenar, onde se testa quem realmente governa a vontade humana. Caramba! E a fome tem mesmo esse poder, né?
O poder de expor as fragilidades mais profundas da mente e das emoções. Sem dúvida. Tem um episódio muito marcante citado no material, lá no livro de Números, capítulo 11, que ilustra perfeitamente essa fome emocional. O povo, que havia sido liberto da escravidão no Egito, estava no deserto, sendo sustentado com um maná diário. Eles não estavam passando fome biológica, então. Não, de forma alguma. Eles não estavam morrendo de inanição. Mas o texto usa expressões fortíssimas relacionadas ao desejo, à lembrança, à saudade, atingindo até a alma deles. Eles choravam, sabe? Lembrado dos peixes, dos pepinos, dos melões e das cebolas do Egito. E essa saudade não era só pelo tempero egípcio, imagino. Claro que não! A comida representava o conforto de uma falsa segurança. A previsibilidade que a vida de escravo tinha em contraste com a incerteza da liberdade ali no deserto. A comida, naquele momento, afetava a sede da vontade e dos sentimentos. Ela ultrapassa a biologia celular. Isso, e atinge a vida espiritual e emocional de forma devastadora quando se torna o centro dos desejos da pessoa. Peraí, deixa eu te interromper rapidinho porque eu esbarrei numa coisa aqui nas nossas notas que me deixou confusa e a gente precisa alinhar isso para quem nos acompanha. Manda. A gente acabou de falar sobre a instrução de celebrar e comer o melhor com base lá em Neemias, certo? Certo. Mas as nossas anotações também trazem a passagem de Eclesiastes 10, versículo 17, que diz o seguinte: feliz é a terra cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Sim. Então a ênfase aí é comer apenas para refazer as forças, deixando claro que nem toda refeição deve ser tratada como festa. Essas duas orientações parecem estar batendo de frente. Qual é a regra final? A gente deve celebrar com banquetes ou deve comer estritamente de forma funcional para não cair nessa armadilha do deserto? Excelente ponto. Olha, o que parece um paradoxo é, na verdade, a chave para o equilíbrio diário. Não existe contradição. O que existem são ritmos diferentes na vida. Ritmos diferentes. Pensa bem. Neemias narra um evento específico, um dia consagrado de alegria comunitária após uma grande conquista espiritual. É uma celebração pontual e totalmente legítima. Tá. Já Eclesiastes fala da rotina, do dia a dia, da gestão contínua dos nossos apetites. A diferença fundamental está entre viver a alegria de uma festa no momento apropriado e tentar transformar todos os dias, todas as refeições, em uma busca ininterrupta pelo êxtase sensorial. Ah, entendi. Eclesiastes está alertando contra aquele estilo de vida que coloca o prazer constante como o objetivo final da existência, né? Usando comida como uma válvula de escape para todas as frustrações da vida. Exatamente. Ah, faz todo sentido agora. O perigo é a gente querer que a rotina de terça-feira à noite, depois de um dia estressante de trabalho, tenha o peso e a abundância de um banquete de casamento para compensar o estresse, sabe? É bem isso. E é isso que nos traz direto para o conceito da gula. Porque culturalmente a gente transformou a gula numa caricatura muito, muito distante da nossa realidade. Quando se fala em gula, a imagem que vem à mente é de alguém devorando 10 pizzas sozinho, ou aqueles banquetes medievais onde as pessoas simplesmente não paravam de comer, comendo montanhas de carne. E ninguém se enxerga como guloso nessa definição extrema. E essa visão caricata é super perigosa, porque ela nos dá uma falsa sensação de imunidade. A raiz espiritual do problema não se limita ao excesso visível ali de comida no prato. O texto aponta que o domínio próprio é descrito como um fruto do espírito. É uma capacidade de autogoverno. Então, o oposto exato do domínio próprio não é apenas comer uma quantidade colossal de comida, mas sim a incapacidade de controlar qualquer impulso ou desejo. Certo. A gula é, na sua essência, perder o governo sobre as próprias escolhas e se tornar escravo de um apetite. Trazendo para nossa realidade prática, não é preciso comer 10 pizzas para perder o controle. A perda de autonomia acontece naquelas noites em que a pessoa sabe que não deveria abrir o aplicativo de entrega às 11 da noite, mas o polegar vai lá na tela do celular e faz o pedido mesmo assim. É o reflexo, né? Ou quando um pedaço de chocolate vira o único mecanismo de defesa emocional depois de uma reunião difícil.
Se a gente usar uma analogia de direção, tipo um carro, a gula é quando o desejo assume o volante. Boa analogia. A sua razão, o seu planejamento e a sua vontade de ter saúde são jogados no banco do passageiro. Ou pior, trancados lá no porta-malas. Ceder ao impulso diariamente, seja na quantidade exagerada ou na incapacidade de abrir mão de algo que você sabe que faz mal, é perder a direção. Ter domínio próprio é retomar esse volante e dizer, olha, eu percebo o desejo, eu sinto a vontade, mas quem decide a rota e escolhe o combustível do carro sou eu. Perfeito. O resgate dessa autonomia é o que transforma de fato o ato de comer. E há um princípio norteador no documento, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que consolida muito bem essa postura, que diz, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Glorificar a Deus através da alimentação significa alinhar a escolha do combustível com o propósito para o qual a máquina foi criada. Voltamos ao manual do fabricante. Exato. Exige moderação, claro, mas também uma seletividade inteligente na qualidade do que entra no corpo. O alimento diário tem que cumprir o seu papel de fornecer energia, lucidez e saúde, sem nos tornar reféns da sensação momentânea de conforto. E aqui, gente, é que as coisas ficam realmente fascinantes na nossa exploração de hoje. Porque assumir o volante e ter domínio próprio não é só um exercício teológico de força de vontade. Não é uma ideia abstrata que fica flutuando na dimensão espiritual sem tocar na nossa vida real. Não mesmo. A aplicação prática disso tem consequências biológicas imediatas, que começam no segundo em que a gente engole a comida. Existe um erro cultural gigantesco de focar inteiramente na experiência sensorial do paladar, tipo, naqueles 10 segundos em que a comida está na boca, sentindo o gosto, e ignorar completamente o que acontece com o corpo na hora em que levantamos da mesa. E nós vivemos na era da gratificação instantânea, né? Só que a biologia não perdoa o longo prazo. O sistema gastrointestinal é uma das maravilhas mais complexas da natureza humana, a ponto de a ciência moderna classificar o intestino como nosso segundo cérebro. Segundo cérebro? Como assim? Ele abriga o sistema nervoso entérico, que possui uma inteligência formidável. É o único órgão do corpo humano capaz de executar funções e tomar decisões digestivas de forma totalmente independente do cérebro principal. Caramba! O processamento que ocorre nos intestinos está no âmago dos processos de regulação da nossa vida como um todo. Não é apenas um tubo de descarte ali. É uma verdadeira central de comando biológico. Mas, espera, como funciona essa comunicação? Porque quando a gente ouve falar que o intestino toma decisões, parece até ficção científica, né? Mas as fontes apontam para uma via de comunicação física, uma rodovia de informação cruzando o corpo. Exatamente. E o principal canal dessa comunicação é o chamado nervo vago, que atua como uma via de mão dupla conectando o abdômen diretamente ao encéfalo. Certo. O fascinante é investigar como isso impacta nossas emoções. Dentro do nosso intestino reside o microbioma, que são trilhões de bactérias e micro-organismos. E quando a gente se alimenta, nós estamos nutrindo também essa população microscópica. Alimentando as bactérias. Isso. E aqui entra o ponto mais crucial da nossa análise. Cerca de 90% da serotonina do corpo, que é aquele famoso neurotransmissor que estabiliza o humor, traz sensação de bem-estar e alegria, adivinha? Ela é produzida no trato gastrointestinal, influenciada diretamente pelas bactérias boas do intestino. Uau! Então quer dizer que a comida literalmente fornece o material de construção para os nossos sentimentos? Exatamente. Então, se a pessoa não usa o domínio próprio e excede aquele impulso de comer uma carga absurda de açúcar refinado ou alimentos ultraprocessados o tempo todo, o que acontece lá dentro? Ela não está só ganhando peso, ela está sabotando a linha de produção da própria alegria. Precisamente isso. O excesso de açúcares, de gorduras ruins e produtos altamente processados alimenta bactérias nocivas e inflama a parede intestinal. Isso gera um estado que a medicina chama de disbiose.
E quando a digestão se torna pesada, falha e inflamatória, o corpo todo entra num estado de alerta sistêmico. Nossa, e a serotonina despenca, imagino. Despenca. O resultado prático é que o indivíduo experimenta uma letargia física profunda, irritabilidade e o que os cientistas chamam de nevoeiro mental, o brain fog. Uma digestão mal feita desencadeia reações em cascata que abalam o equilíbrio do corpo inteiro. A letargia física rapidamente se traduz em indisposição mental e até emocional. Gente, isso muda absolutamente tudo. A biologia do nosso corpo reage diretamente à nossa disciplina espiritual. Quer dizer, se o domínio próprio falha na hora de escolher o combustível, o próprio intestino da pessoa vai travar uma guerra contra o humor e a disposição dela no dia seguinte. É uma conexão assustadoramente direta. Glorificar a Deus com alimentação, então, é um pacote completo, né? Super integrado. Envolve moderação na quantidade para não sobrecarregar o sistema, seletividade com bom senso para nutrir o microbioma da forma correta e até entender quando comer para respeitar os ciclos naturais do corpo. A espiritualidade e a biologia definitivamente não estão em compartimentos separados, elas operam juntas o tempo todo. Sintetizando toda essa trajetória que a gente percorreu hoje nas fontes, fica muito claro que a visão que devemos adotar é integrada. É algo monumental, na verdade. A comida é uma maravilha desenhada com complexidade para nos nutrir e nos dar prazer legítimo. Mas ignorar o peso das nossas escolhas diárias é basicamente convidar o caos para dentro do corpo e da mente. A lição profunda aqui é que vencer a batalha diária do apetite, exercendo o domínio próprio diante do que a gente coloca no prato, reverbera de forma muito poderosa. Não afeta só a balança. Não. Uma escolha sábia à mesa protege não só a estabilidade emocional e a saúde biológica, mas preserva a nossa capacidade de estar mentalmente lúcidos para enfrentar os desafios espirituais da vida. É impressionante como aprofundar um conceito que parece tão corriqueiro, tão rotineiro quanto as nossas refeições, consegue revelar o quanto as nossas decisões moldam quem nós somos por inteiro. E para encerrar esse nosso mergulho profundo de hoje, eu quero deixar uma provocação para quem está ouvindo, uma reflexão que surge exatamente dessa interseção incrível entre o espírito e a biologia. Manda a reflexão final. Sabendo agora, de forma bem clara, como funciona a dinâmica desse nosso segundo cérebro e como as bactérias do intestino dependem do que a gente mastiga para liberar as substâncias que nos trazem estabilidade emocional, a pergunta é: quantas das nossas crises existenciais ou daqueles dias muito densos em que a apatia toma conta e a gente se sente distante de tudo, não são, de fato, dilemas espirituais complexos, mas apenas a consequência biológica invisível de uma falta de domínio próprio no jantar da noite anterior? É uma pergunta que mexe com a gente. Demais! Quanta clareza de mente, quanta capacidade de lidar com as pressões do dia a dia todos nós estamos perdendo simplesmente porque continuamos entregando o volante dos nossos desejos e escolhendo o combustível errado. Fica aqui o convite para a nossa audiência observar as próximas refeições com novos olhos. Muito obrigada a quem esteve conosco em mais essa jornada e até a nossa próxima análise.